É muito novo, tem 35 anos, fará 36 agora no dia 23 de outubro, no mesmo dia, né, do aniversário do Rei Pelé, uma coincidência. Ele é espanhol de Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez Medina. Começou a sua carreira como técnico lá mesmo no Las Palmas em 2004, categorias de base. Passou pelo Alavés também, categorias de base. Trabalhou alguns anos no Catar, no projeto do Aspire, também com categorias de base. Veio para o Independiente Del Valle para fazer o trabalho na base e aí foi promovido ao time profissional em 2019. Ganhou a Copa Sul-Americana, eliminou o Corinthians na semifinal, todos nós lembramos, enfrentou o Flamengo na Recopa Sul-Americana, o Flamengo foi campeão, mas o Jorge Jesus fez muitos elogios ao trabalho dele e agora está aí com o Del Valle seguindo o seu trabalho. Está chegando o Ramírez para o Palmeiras. Vai chegar sexta-feira? A informação que eu apurei é o seguinte, João, me permita. Chega sexta-feira, é a ideia, tá? Chega sexta-feira, desembarca em São Paulo e vai acompanhar o jogo do Palmeiras contra o Atlético Goianiense. Esse jogo acontece em Goiânia. Então vai para Goiânia para acompanhar esse jogo. E aí a próxima partida do Palmeiras, já com a estreia do Miguel Ángel Ramírez. E olha, quase travou a língua aí, Edmundo. Miguel Ángel Ramírez, portanto, na semana que vem, já no meio da semana que vem, já deve estrear dirigindo a equipe do Palmeiras. O que está sendo negociado é a multa, né? Multa de $1 milhão. A gente trouxe essa informação na sexta-feira passada, João. E aí tem um detalhezinho. A informação que eu tenho é a mesma que você apurou. Que o contrato dele vai até dezembro de 2020, certo? Até dezembro desse ano. 2020. Só que ele deu uma entrevista. Ele deu uma entrevista há 2 dias, lá para a Crônica Equatoriana, dizendo que o contrato vai até dezembro de 2021. Aí, malandramente, a gente sabe como é que funciona. Não vai mudar nada. Na realidade é o seguinte, o Independiente Del Valle, que não tem dinheiro, né? O Independiente Del Valle, quando foi eliminado pelo Corinthians, tinha uma folha de pagamento 40 vezes menor que a do Corinthians. 40 vezes. 40. Não era 4, 5, 6, 10. 40 vezes menor a folha de pagamento do Independiente Del Valle em relação ao Corinthians. É óbvio que ao deixar o Independiente Del Valle, ele vai ter que deixar alguma coisa financeira também, que é a multa, né? Não sei se vai ser $1 milhão, mas vai ser uma grana para, de repente, o Independiente Del Valle conseguir pagar a continha, porque não está fácil pagar a conta, principalmente em outros países aqui da América do Sul. Não que seja fácil no Brasil, mas é difícil em outros lugares. Então, vai haver um acordo, ok? Vai ganhar mais dinheiro de salário do que ganha no Equador. Vai ter um elenco que é um elenco muito mais vistoso. Vai ter uma base bacana, porque foi obrigado a trabalhar com a base, já que o Del Valle não tem dinheiro para contratar grandes jogadores. E eu só espero uma coisa, João. Que ele tenha autonomia, que ninguém chegue na orelha do Miguel Ángel Ramírez e diga para ele fazer isso ou aquilo. Deixa o cara fazer do jeito dele, né? Porque senão, então, volta Luxemburgo e deixa o Luxemburgo fazer com um monte de interferência. Porque se começar a interferir no trabalho do Miguel Ángel Ramírez, aí ele não vai durar. Aí não dura até o final do ano. E essa é a arte do Palmeiras. Deixa o homem trabalhar. E a torcida do Palmeiras precisa ter paciência, porque Campeonato Brasileiro vai ser difícil a reviravolta, não é impossível, é pouco provável, não é impossível, mas pouco provável. E Copa do Brasil e Libertadores a gente sabe como é. Se não tiver paciência, aí não dura 3 meses, João. E aí para trazer um cara desse, para não dar tempo para ele trabalhar, não vai adiantar. O Palmeiras vai ficar rodando como chacrinha, roda e avisa que mais uma vez vai dar errado. Olha só, estou vendo aqui a sequência de jogos do Palmeiras e caso realmente ele acerte com o Verdão e chegue sexta-feira ao Brasil, Palmeiras joga domingo, 4 da tarde, contra o Atlético Goianiense lá em Goiânia. Ele deve estar lá acompanhando o jogo. Ele estrearia mata-mata, Copa do Brasil contra o Bragantino, na outra quinta-feira, dia 29. E aí, minha gente, olha só olha o início triunfal do Ramírez, ele vindo para cá, hein? Dia 2 de novembro, uma segunda-feira, Palmeiras e Atlético Mineiro no Allianz Parque. Ele já chegaria Duelo dos carecas, enfrentando o time que é um dos candidatos ao título, Duelo dos Carecas, fãs e discípulos, né, de uma mesma escola de jogo de futebol. E seria uma chegada interessante desse cara que pode trazer muita coisa interessante para cá, não, Felipe Facincani? Pode, acredito que sim, João. É uma cabeça diferente em relação
ao que a gente acompanha de metodologia aqui no Brasil. Cara que tem uma visão de jogo extremamente intensa, com uma equipe que joga de uma forma muito rápida, que é o Independiente Del Valle. Lógico que o fator da altitude em alguns momentos pode ser um diferencial, mas eu enxergo também a organização em alguns jogos, quando ele veio aqui para o Brasil, jogos muito bons, né? Jogos até elogiáveis por parte de outros técnicos, como o Jorge Jesus, se referiu a ele nos jogos da Recopa contra o Flamengo, mesmo tendo sido derrotado aqui, foi elogiado pelo técnico português. Nos jogos contra o Corinthians, então, nem se fala. Então, uma metodologia diferente. Lembrar também que o Palmeiras, historicamente, né, a primeira grande academia nos anos 60 foi formada por um estrangeiro, por um argentino, do Filpo Nunes, né? Por que não um novo estrangeiro para tentar resgatar um pouquinho de um futebol que está adormecido no Palmeiras há muito tempo, João. Há muito tempo mesmo que o Palmeiras não joga um futebol qualificado, que dê dentro de campo a segurança de que o time vai alcançar objetivos maiores do que conquistas em âmbito nacional. O Palmeiras se colocou numa condição de brigar por Libertadores. E essa briga por Libertadores passa por uma cabeça mais ampla em seu pensamento de futebol, que é o que o Palmeiras não teve recentemente. Nem com o Filipão, nem com o Luxemburgo, nem com o Mano Menezes, com o Roger Machado e com o Eduardo Batista, muito menos. Então, quem sabe a tentativa de expandir essa fronteira com um cara que conhece muito bem o mercado sul-americano. Só que tem um detalhe, vai precisar garimpar bastante nesse elenco novas opções. Porque eu estou com o Edmundo nessa. Tem muito jogador acomodado e muito jogador cujo o desinteresse já é maior do que uma terceira ou quarta chance de tentar uma outra oportunidade. Mas tem coisa que ele não consegue entender, né? O cara tá desinteressado jogando no Palmeiras, uma das maiores equipes do mundo, ganhando muito bem, mas são coisas do dia a dia que a gente não pode explicar. Agora, o Leonardo Bertozzi, pegando o trabalho dele do Del Valle, que é a nossa referência mais próxima aqui, e o grande trabalho na carreira dele como técnico profissional, e a forma como o time dele joga, encaixando isso com os jogadores que ele terá à disposição no elenco do Palmeiras, como é que você prevê e projeta esse encaixe aí do trabalho do Ramírez com os jogadores que ele terá à disposição? João, primeira coisa, acho que quem não estiver disposto a correr, a se sacrificar, a entender a sua função com e sem bola, não vai jogar. Eu acho que são valores não negociáveis que ele vai ter com esse elenco do Palmeiras, e aí entra muito na questão que os colegas já trataram de compromisso, de entrega. É um modelo de jogo que não negocia essas questões, né? Não tem mãozinha na cintura. E eu acho o modelo de jogo dele assim, muito interessante de ver. Alguns jogos do Del Valle de um ano para cá são para ver e ver de novo. Eu já citei aqui mais cedo, quando estava falando do Alan Franco, o jogo que eles fizeram em Itaquera contra o Corinthians, que foi uma aula de futebol. Mesmo a final contra o Colón, tudo bem que aí muita chuva, né? Não teve muito jogo, mas foi uma vitória com imposição muito clara. Alguns jogos da Libertadores, não só o 5-0, os próprios jogos da Recopa também, eu vi um comportamento muito interessante do time no campo. Agora, temos que entender que ele vai sair de um cenário para outro, são cenários muito diferentes. Primeira coisa, Independente Del Valle é um time pequeno, de torcida pequena, em que as pressões externas quase não existem. Então, o negócio de turma do amendoim, ele não conhece, ele vai descobrir agora o que é, não no primeiro momento com o estádio vazio, mas nas redes sociais ele já pode sentir um pouquinho desse barulho. E é um time voltado para a formação de jogadores. O Independente Del Valle, ele funciona de revelar atletas, projetar atletas, negociar atletas e fazer a roda girar. Então, é outro tipo de pressão e ele vai descobrir isso no Palmeiras. Mas aí é o ponto que o Quesada tocou. Você sabe que você tem que trazer esse cara para explorar essas virtudes e fazer o trabalho crescer com o tempo? Ou você vai daqui a pouco entender, não, deixa pra lá, vou tentar um medalhão. Porque o Palmeiras tem vivido nesse ciclo, né? Traz um cara que sai do lugar comum, aí não tem paciência, troca, volta o medalhão, aí o medalhão sai. Essa roda continua girando no Palmeiras e as coisas não têm sido muito diferentes disso. Mas eu acho muito interessante o trabalho dele. Eu acho que é uma boa escolha, eu acho que é uma boa tentativa. Garantia de dar certo no futebol a gente não tem para nada, mas a gente tem que saber a hora de arriscar. Eu acho que é uma hora que vale arriscar, porque o que ele já mostrou até agora é muito bom. Minha dúvida é, o presidente do Palmeiras, Maurício Gagliotti, sabe avaliar o trabalho de um técnico? Porque o que ele prometeu para esse ano e o tipo de trabalho que ele buscou não se encontram muito. Então eu tenho dúvida se ele sabe exatamente o que procurar num técnico. É isso aí, quarta-feira, Palmeiras e Tigre, 9h, ao vivo no Fox Sports, Libertadores da América. Eu tenho a impressão, uma intuição de que o Palmeiras desta vez está dando a tacada certa. É um cara de um nível realmente elevado. Agora, José Ilan, ele vem para o maior desafio da carreira dele, né? Porque até agora ele trabalhou em times em categorias de base. O Del Valle não é uma equipe grande do futebol do Equador, ele conquistou a Copa Sul-Americana, agora ele chega num gigante do futebol brasileiro, da América do Sul,
e vai ter que encarar esse desafio aqui no Brasil, Ilan. É mais um dado a favor da contratação do Ramírez. Não faltam pontos positivos, eu também sou um entusiasta do trabalho dele no Del Valle. Acho que vai ser uma excepcional oportunidade para ele, por isso vai ser um ponto muito positivo, porque imagina você a motivação que ele vai ter para assumir o Palmeiras, né? Vai vir com uma motivação imensa, que pode ser um grande salto na carreira dele, depois desse trabalho que ele tem feito lá no Del Valle, mas que é um time com menor expressão, embora venha bem no cenário sul-americano nos últimos anos, o Del Valle não tem a projeção, não tem o peso do Palmeiras, não vai projetá-lo da forma que o Palmeiras pode fazer e num país com um futebol muito mais importante, como é o Brasil, em relação ao Equador. Eu sou entusiasta do trabalho dele, os colegas já falaram bastante sobre isso, da escola, do que ele representa, do estilo de jogo que vai trazer, que deve trazer o Ramírez aqui para o Palmeiras. A minha dúvida só é se dá tempo de reagir no Campeonato Brasileiro, porque já disse aí o Bertozzi, é uma contratação sem risco? Claro que não, né? E a garantia de que vai dar certo imediatamente, instantaneamente? Óbvio que não, ele vai chegar aqui e vai ter que se adaptar. Eu não acho que o Ramírez conheça perfeitamente o elenco do Palmeiras. Deve conhecer alguns jogadores, já deve ter visto o Palmeiras jogar, principalmente na Libertadores, mas obviamente ele não conhece de trás para frente, não conhece em detalhes os jogadores que tem à sua disposição, que é um elenco hoje que está em xeque, né? É um elenco que está sendo muito cobrado, já há dúvidas, já há debate sobre se deveria ser renovado. Enfim, ele vai ter um abacaxi para descascar com esse elenco do Palmeiras. Então, a gente imaginando que ele vai precisar de um período de adaptação para conhecer o grupo, para que o grupo o conheça, para que haja uma química entre as partes, para que ele consiga implantar o seu método de jogo com o Palmeiras, imaginando que isso vai demorar alguns dias, talvez algumas semanas, talvez até meses, acho difícil que o Palmeiras ainda consiga disputar o Campeonato Brasileiro, como era de se esperar antes do início do campeonato. A gente imaginou que o Palmeiras ia ser um dos concorrentes, um dos possíveis adversários do Flamengo. Hoje o Palmeiras tem 22 pontos, né? O 8º colocado. Se a gente fizer uma conta simples, para que o Palmeiras consiga chegar no Campeonato Brasileiro, os times que estão, só vou citar os dois da frente, né? O Internacional e o Flamengo hoje tem 34 pontos. O Galo ainda pode chegar até a 37, com o mesmo número de jogos desses dois, mas Inter e Flamengo já tem 34. O Palmeiras teria que fazer 10 pontos a mais do que esses dois até o fim do campeonato, né? Claro que todo mundo vai perder ponto ainda, mas o Palmeiras teria que perder 10 pontos a menos do que Internacional e do que Flamengo, sem falar nos outros que também estão à frente. Muito difícil imaginar que o Palmeiras ainda dispute o título brasileiro em 2020. Mas Copa do Brasil e Libertadores é outra conversa. É mata-mata, ele está chegando ainda com tempo de arrumar o time para uma situação de mata-mata que é muito diferente do que esse tiro longo. E vejo com muito bons olhos, então, a chegada do Ramírez e acho que sim, ele pode dar o gás que falta a esse Palmeiras, pelo menos nessas duas competições. O time se torna mais favorito, passa a ter mais possibilidades, mais força, mais chance de chegar ao título com o Ramírez chegando para o trabalho no Palmeiras.